Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos fazer a correção do capítulo 15, Brasil Colonial, Sociedade Mineradora, página 33. Organizando a história. Em relação ao contingente populacional, quais foram os efeitos provocados pela descoberta de ouro em regiões como Minas Gerais e Goiás no período colonial? A descoberta de ouro gerou um grande deslocamento populacional para essas regiões, principalmente de pessoas que buscavam o sonho da riqueza. 2. Como a coroa portuguesa controlava a circulação de ouro e a arrecadação de impostos nesse período? A coroa portuguesa criou a Intendência das Minas, responsável por fiscalizar a atividade mineradora e a circulação de ouro e distribuir datas para a mineração. Posteriormente, foram criadas também as casas de fundição, com o objetivo de garantir a retirada do imposto de 20% do ouro, chamado quinto, para os cofres da coroa. A 3 é para colocar verdadeiro ou falso, eu vou por sequência. A primeira, verdadeira, depois falsa, falsa, verdadeira e falsa. Aí agora nós vamos para a página 37. Organizando a história. A sociedade do ouro era mais diversificada. Cite alguns grupos que faziam parte dessa sociedade e que estavam ausentes na sociedade do açúcar. A sociedade do açúcar era dividida basicamente entre senhores do engenho e escravizados. Já a sociedade do ouro contava com funcionários da administração colonial, militares, clérigos, comerciantes, artesãos, profissionais liberais e mineradores, entre outros. 2. A sociedade formada em torno da mineração possibilitou diferentes formas de trabalho, inclusive para os escravizados. Um tipo de trabalho que marcou o período era aquele realizado pelos escravos de ganho. Explique como funcionava essa modalidade. Os escravizados realizavam diversos tipos de atividades, como o comércio ambulante, o preparo de alimentos e variados tipos de artesanato. Alguns formavam uma roça em local abandonado, vendendo verduras e legumes nas feiras ou nas ruas. Esses escravizados recebiam pagamento por seus serviços e entregavam aos seus senhores uma quantia determinada ou uma porcentagem sobre o que obtivessem, sobre o que eles vendessem, né? Essa atividade possibilitou que muitos deles acumulassem recursos para comprar a sua própria alforria. Depois de livres, muitas vezes eles continuavam prestando serviços para as mesmas pessoas, inclusive para seus ex-senhores. 3. Sobre a importância do ouro no Brasil colônia, marque verdadeiro ou falso. A primeira é falsa. O ouro não foi capaz de garantir mudanças sociais na região de Minas no período da extração. A segunda é verdadeira, a terceira verdadeira e a quarta é falsa. Agora nós vamos para a página 42. A descoberta de ouro em Minas Gerais teve repercussões no Nordeste. Aponte quais foram essas repercussões e quais medidas foram tomadas pela coroa para contê-las. A descoberta do ouro ocasionou uma migração em massa em busca da riqueza na região de Minas Gerais. Escravizados que trabalhavam na produção do açúcar foram deslocados para a região de atividade aurífera. Além disso, com o deslocamento da atividade econômica para a região sudeste, houve grande perda de recursos para os engenhos. Se num primeiro momento a coroa estimulou a migração para a exploração das minas,
Logo teve que impor medidas para controlar o fluxo de pessoas para a região, a fim de não perder o controle sobre a atividade de extração do ouro. 2. Cite as principais características do barroco mineiro. Expressões de exuberância, excesso, intensidade, tendência ao encurvamento e representação de movimento. Reprodução realista de expressões faciais. Presença simultânea de elementos contrastantes, sagrados e profanos, claros e escuros, grandes e pequenos, e etc. 3. Quais relações podemos estabelecer entre o perfil da sociedade que surgiu com a mineração e o surgimento de manifestações artísticas como o barroco mineiro? A sociedade do ouro era mais complexa e dinâmica que a açucareira, em razão da concentração e da circulação de pessoas, além da multiplicidade de atores sociais. Nesse período, os movimentos de vanguarda europeia começavam a alcançar o Brasil. A circulação de riquezas também estimulou o trabalho dos artistas da região. 4. Sobre as razões que permitiram a exploração do ouro em Minas Gerais no Brasil colônia, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Embora a extração do ouro tenha adquirido enormes proporções, não é possível afirmar que os colonizadores europeus tinham interesse até então em encontrar esse metal precioso no Brasil. Falso. Todos tinham interesse de encontrar esse material no Brasil. A sociedade que se constitui em torno da exploração do ouro era socialmente mais dinâmica e diversificada do que a sociedade do açúcar, verdadeiro. Com a descoberta do ouro, surgiram pequenos arraiais que, aos poucos, deram lugar a cidades de maior porte, como Ouro Preto e Mariana, é verdadeiro. A coroa portuguesa sempre teve uma postura de descaso em relação à circulação de ouro na região de Minas Gerais, o que gerava, por sua vez, prejuízos significativos para os cofres da metrópolis. Falso. Embora existisse uma quantidade significativa de minas e de pessoas explorando metais preciosos em regiões como Goiás, foi em Minas Gerais que a quantidade mais significativa de ouro foi extraída. Verdadeiro. Bom, assim nós terminamos o capítulo 15, né? Brasil Colonial, Sociedade de Mineradora. Na próxima aula, a gente volta com o capítulo 16, Revoltas do Período Colonial, ok? Essa revolta você vai conhecer a revolta de Beckman, das Emboadas, a Guerra dos Mascates e a revolta de Vila Rica. Até daqui a pouco. Tchau.